Pode sentar. Meu querido Padre Anderson, querido Diácono Márcio, queridos irmãos, queridas irmãs, repitam comigo 3 vezes essa frase. Pai, em nome de Jesus, manda o teu Espírito. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, manda o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, manda o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, manda o teu Espírito. Essa confirmação, ela acontece no final de semana, em que a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade, a festa de Deus. E quem é Deus? Não é possível compreendermos Deus com a nossa razão. A nossa inteligência, por mais espetacular que seja, não é capaz de compreender Deus. Mas quando me perguntam, Dom, para você quem é Deus? Eu gosto muito de responder, me fazendo valer de um pensamento de São João, das suas cartas, no finalzinho da Bíblia, quando ele diz que Deus é amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Somente é capaz de compreender Deus quem ama. Somente é capaz de adentrar no mistério divino quem se deixa conduzir pelo seu Espírito. Então, antes de compreender, nós precisamos nos abrir à experiência. Nós precisamos acreditar. Me recordo, eu morei um tempo na cidade de Marília. Alguém conhece Marília aqui? Marília, lá no interior de São Paulo, lá no interior. Morei em Marília um tempo. E tinha um casal de amigos em que a esposa era muito religiosa. E o esposo, ele era ateu. Mas era muito interessante ele. Era um homem muito bom. E ele ateu e ele sofria muito com isso. Ele sofria. Ele dizia, à época eu era padre, Padre Arnaldo, mas eu queria tanto acreditar. Eu queria tanto, admiro tanto a minha esposa, admiro tanto você, mas eu não consigo. Então eu dizia para ele, meu irmão, primeiro você tem que, abrir o seu coração. Ousaria dizer, ainda que você não consiga entender, ainda que você não saiba nem sequer como rezar, no seu coração peça. Peça a Deus que venha em seu auxílio. Peça o dom do Espírito Santo. Invoque. Alimente esse desejo, porque ele tinha o desejo de encontrar-se com Deus. Peça. É como diz o Senhor, peça e você, pedi e recebereis, batei a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e todo que bate a porta vai se abrir. Faz anos que eu não os vejo, já perdi o contato, mas queria muito saber como é que está o coração desse meu grande amigo. Só compreende quem ama. E só pode dizer que Jesus é o Senhor da própria vida, quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E não existe experiência mais bonita, não existe experiência mais bela ou superior a esta. Como é bom nós termos um encontro pessoal com o Senhor. Como é bom nós nos encontrarmos com Jesus. Tudo muda na nossa vida. Com certeza vocês já conhecem as Sagradas Escrituras, já leram os Evangelhos. Tantas e tantas vezes, quando nós nos reunimos na Santa Missa, escutamos a proclamação do Evangelho. E aqui então escutamos tantos relatos de pessoas que se encontraram com o Senhor e tiveram a vida transformada. O cego que voltou a enxergar, o mudo que recuperou a fala, aquela pessoa que era endemoniada, que tinha sua dignidade como que jogada no lixo,
né, encontra um sentido para a vida, é libertada. Né, tantas pessoas já corriam para escutar Jesus, para se encontrar com Ele, porque a palavra de Jesus, o seu ensinamento, tocava no coração das pessoas e fazia como que o véu, né, aquilo que tampava a vista, né, caísse por terra, de modo que, ao encontrar-se com Jesus, aquelas pessoas, e nós também, né, eram capazes de ter uma nova visão, de enxergar a si mesmo de uma forma diferente, de enxergar as pessoas, o mundo, a própria história, de um modo diferente, com um olhar cheio de esperança e de alegria. O Espírito Santo é um grande dom que vem do coração de Deus. Nós chamamos Deus Pai do Criador. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, nos fala então que o Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus, estava no mundo desde antes da sua criação. E tem uma passagenzinha que é engraçado, né? A Sagrada Escritura ela é cheia de surpresas. Padre Anderson, tem uma passagenzinha dessa primeira leitura que eu nunca tinha prestado atenção, né? E que tocou para mim, o meu coração, de uma forma espetacular. A primeira leitura termina assim, se referindo ao Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era sem encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Olha que bonito. Nós chamamos o Espírito Santo de Paráclito, do advogado, chamamos o Espírito Santo de Consolador, mas eu nunca pensei no Espírito Santo como brincalhão. O Espírito Santo é alegria. Ele brinca e se alegra com o coração dos homens. Que coisa bonita. Eu aqui tenho as minhas... cada um tem as suas coisas, né? Para mim, a maneira mais... eu diria... a maneira mais certeira, o modo mais certeiro de averiguar a presença do Espírito no coração de alguém, no coração de uma comunidade ou de uma família, é alegria. É alegria. Quando somos capazes de estar na presença uns dos outros, e brincar, e sorrir. Não estou me referindo ao entretenimento do mundo, a essa coisa, mas quando nós vivemos a alegria sincera, então é sinal da presença do Espírito. A alegria, para mim, é um dos dons mais bonitos do Espírito. De modo que bom, hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade, reverenciamos Deus como nosso Criador, nosso Deus Pai, reverenciamos Jesus como nosso Salvador e o Espírito Santo, né, que vem do coração do Pai e do Filho que nos é dado. O Espírito Santo que quer encontrar morada no coração de cada um de nós, Gosto de dizer isso quando eu pergunto para as crianças, onde mora Deus? As crianças logo apontam o dedinho para o céu. Deus mora no mais alto do céu, isso é verdade. Mas quando perguntamos para os adultos, onde posso encontrar Deus? A tendência é apontar para o próprio coração. Deus habita em nós, Deus habita no nosso coração. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. E o Espírito é fogo, é chama de amor. E temos que cuidar para que esta chama de amor nunca se apague. Nós somos chamados a ser luz, sal da terra e luz do mundo. Esse mundo tão marcado pelas trevas, somos chamados a irradiar esta luz divina que habita em nós. Então precisamos cuidar para que ela nunca se apague, né? Esta luz que ilumina, aquece, purifica. E esta chama de luz, ela é avivada quando nós cuidamos da fé, quando vivemos uma vida de oração, quando nós temos uma participação ativa na vida da igreja, quando somos perseverantes na comunhão, na Eucaristia, e quando nós vivemos o mandamento do amor, quando nós vivemos a caridade, quando nos tornamos pessoas solidárias, não que vive só olhando para o próprio umbigo,
mas quando somos capazes de nos solidarizar, de nos compadecer com quem sofre, partilhando o nosso tempo, partilhando as nossas coisas, sendo uma presença amiga, uma presença. Então aqui o Espírito Santo vai se tornando cada vez mais avivado em nós. E vamos nós nos tornando sinais e portadores dessa luz, deste amor. As pessoas que olham para nós são capazes de reconhecer os traços de Jesus na nossa fisionomia, no nosso coração. Meus queridos, para que a gente possa ver assim, precisamos do Espírito Santo. É por isso que somos crismados. Jesus nos convida a segui-lo e a perseverar nesse caminho até o fim. Nós não podemos ser cristãos, bons cristãos, por uma hora, um ano ou alguns anos. Ganha a vitória quem luta até o fim. Eu, quando era jovenzinho, gostava de correr, e gostava de correr distâncias, longas distâncias, e fui aprendendo no atletismo que na corrida a gente tem que saber administrar o fôlego. De nada vale desembestar no começo, se depois não conseguimos chegar no final da corrida. Porque começar é sempre fácil, né? Começar um casamento, começar um namoro, começar um trabalho, é muito fácil. O desafio é perseverar e o desafio é chegar até o fim. Então o Senhor nos convida a segui-lo, a viver a vida no Espírito até o fim, até o fim. Eu digo que eu, por minha conta, não seria capaz disso. Mas porque tenho o Espírito Santo de Deus, porque um dia também fui crismado, porque quando fui ordenado também, o Espírito Santo veio sobre mim, porque sei que Deus está comigo, então sei que com Ele tudo é possível. Com Ele vou perseverar. Com Ele o Espírito Santo vai transformando o nosso coração, passo a passo, dia a dia, de modo que, conforme vai passando o tempo, mais e mais vamos avançando, compreendendo o mistério, vamos mais e mais crescendo nesse amor divino que habita em nós. Capiche? Entenderam? É por isso que é importante a vida na igreja, a vida no Espírito. É que vemos essa alegria, Conhecemos o Espírito Santo como o Espírito brincalhão, que vem brincar conosco, vem se alegrar conosco. Meus queridos, para terminar, 3 palavrinhas importantes, já comentei alguma delas, 3 palavrinhas importantes para que vocês mantenham sempre viva essa chama do Espírito, para que cada vez mais e mais adentre no coração de Deus, na Trindade una, no Deus Trindade, Deus unitrino. 3 coisas importantes. A primeira coisa é a oração. Eu tenho gosto pela oração. Nunca deixe de rezar. Logo pela manhã, ao despertar, invoque o Espírito Santo de Deus. Quando você tem uma decisão a tomar, lembre-se que o Espírito é sabedoria. Peça discernimento no Espírito. Ou quando você está se sentindo fraco, quando vive uma situação em que parece que não enxergamos mais o fundo do túnel, a luz no fundo do túnel, então peça a força do Espírito. Lembre-se que um dos dons do Espírito é a fortaleza. Está até escrito aqui, né? Cadê a fortaleza? Aqui, a fortaleza. Então viva a vida no Espírito, invoque o Espírito Santo de Deus. Recorde-se sempre dessa presença do divino na sua vida, no seu coração. Você nunca está sozinho. Esse Espírito é Espírito bom, é Espírito de amor, é Espírito de luz. Viva sempre em comunhão com esse Espírito. Na sua oração, confie a Deus tudo aquilo que você necessita. Mas também lembre-se de agradecer. Estejam todos atentos às graças que Deus concede a vocês, a nós também, a mim também. Deus é maravilhoso. Nós temos muito mais que agradecer do que pedir. E também tenha um coração alargado, que você seja sempre um intercessor, uma intercessora. Reze pela sua família, reze pela igreja, reze pelo mundo todo, reze pela paz, nesse mundo tão marcado pelas guerras, pela violência. Oração não tem fronteiras. Oração todos alcança. As bênçãos de Deus chega a todos quando nós invocamos. Então, primeira coisa, oração. Qual que é a primeira palavra? Orar. A segunda é comunhão. Para viver a vida no Espírito, para manter essa chama
de amor, este fogo sempre avivado no coração, vivam na comunhão com a igreja. Não quero viver a vida sozinho. É triste quando eu escuto alguém dizer, eu tenho fé, mas não quero saber da igreja não. Eu faço minhas orações em casa e está tudo bem. Bobinho. Bobinho, bobinha. Nós precisamos caminhar juntos com a nossa comunidade de fé. E se alguém me pergunta, Dom, eu já falei, né? Quem é Deus? Deus é amor. E o que é a igreja? A igreja é comunhão. É comunhão. Nós precisamos caminhar juntos. E ninguém cresce na fé sozinho. Mesmo porque a fé é um dom que Deus nos deu e que confiou à igreja. Nós recebemos a fé como uma herança na igreja. Então é importante, né, que você participe da sua igreja, é importante que você queira bem a sua comunidade. É fundamental, é de fundamental importância que você semanalmente venha à sua igreja para participar da Santa Missa, da Eucaristia, que é o nosso culto de adoração a Deus, nosso culto de louvor a Deus. Não é possível dizer que você é católico se você não se sente impelido a adorar a Deus, a louvar a Deus com seus irmãos, com canto, com salmos, com oração. Como é que é possível? Meus queridos, que nós não sejamos cristãos só de nome. Que o nosso sim a Deus seja sim e o nosso não, não. Mas que jamais sejamos mornos. Sabe por quê? Isso está lá no Apocalipse. Deus vomita o morno. Deus vomita o morno. Isso está na Sagrada Escritura, está na Bíblia. Então que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Viva a sua fé para valer. Tudo na vida exige disciplina, decisão, propósito. Se você quer crescer na fé, mas não faz nenhum esforço, é que fica. E é tão bonito, eu já celebrei algumas vezes aqui, que não é só o padre que celebra a missa, nós celebramos juntos. E quando a gente celebra, quando a gente participa bem de uma Eucaristia, quando escutamos com atenção a palavra, quando comungamos o corpo e o sangue do Senhor, então o nosso coração como que se aquece, o nosso coração se alegra, nossa vida se transforma. Então, a comunhão, né? Tenha um amor pela sua igreja, e que nunca aconteça, presta atenção, hein? Que nunca aconteça. Olha, Eduarda, Caio, Maria Luísa, se alguém perguntar para vocês, você é católico? Você é católica? Que nunca aconteça de responder, eu sou católico não praticante. Se você disser isso, torça por não estar perto, que eu vou dar um safanão em você, que você vai ver. Porque não existe católico não praticante, hein? Ou somos católicos ou não somos católicos. Nada no mais ou menos. Tá certo? Então, viver na comunhão. Quem quer crescer na fé, né? Quem quer fazer experiência de uma vida no Espírito, uma vida, precisa da igreja. E a terceira coisa é a missão. É a missão. Então, qual que é a primeira palavra? A segunda? E a terceira? Missão. Missão significa que a nossa fé não pode ficar só nas palavras. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas quem faz a vontade, né, de Deus que está nos céus. Então a nossa fé, ela tem que ser vivida na prática, tem que ser testemunhada. Tem que ser testemunhada. Há uma frase que eu sempre falo nas crismas, em francês, que diz assim, que le choix la croix. Não sei se alguém entende francês aqui. Que le choix à la croix. Quem tem escolha tem a cruz. Quem tem escolha tem a cruz. Não dá para ficar com dois pés, com cada pé num barco, hein? E a escolher seguir Jesus, escolher viver a vida do Espírito, a vida na fé, não é fácil. E o Senhor nunca nos enganou. O Senhor diz, olha, tem duas portas. Na vida sempre tem duas portas. A porta estreita e a porta larga. A minha porta é estreita. E ó, você quer me seguir? Vocês querem me seguir? Então, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque quem quer salvar a própria vida vai perdê-la. E quem perder a vida, a própria vida, por causa de mim e do Evangelho, este vai encontrá-la. Porque o caminho da fé é o caminho do amor. É o caminho do amor, é o caminho da entrega. Nós não exaltamos a cruz porque somos
porque somos masoquistas, e nem tampouco Deus é sádico. Nós exaltamos a cruz pelo sofrimento, porque achamos bonito sofrer. Na cruz nós contemplamos o amor de Deus, de um Deus que nos ama loucamente, de um Deus que entrega a sua vida por nós. Não existe amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E este ensinamento não ficou nas palavras bonitas. Jesus nos amou e se entregou por nós. Quem ama dá a vida. Quem ama não retém a vida para si, não fica olhando para o próprio umbigo, não é egoísta. Quem ama é como a vela, né? A vida cristã, a vela simboliza muito bem a missão, né? A vela, ela gera luz. É que agora está dia, né? Temos a luz, né? A eletricidade. Mas se não houvesse eletricidade, se tudo fosse escuro, né? A vela, uma simples vela, né? Faria toda a diferença. E a vela, ela gera luz, ela gera luz. Mas enquanto ela gera luz, ela vai se consumindo, ela vai se consumindo. Assim também a nossa vida cristã. Vamos irradiando esta luz, vamos irradiando o amor, edificando a paz e nos consumindo, e nos consumindo. É como diz aquela oração de São Francisco: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Depois fala: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A nossa vida é um grande dom de Deus, e tudo aquilo que é dom tem que ser partilhado. E quanto mais retemos o dom para nós, mais nós perdemos. Por isso que o Senhor diz: a quem foi dado será dado muito mais, e a quem foi dado pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Quanto mais nós amamos, quanto mais nós nos doamos, mais encontramos a vida, mais encontramos sentido, mais encontramos a verdadeira felicidade. E quanto mais nos fechamos em nós mesmos, quanto mais mesquinhos nós somos, avarentos, né, mais vamos perdendo a vida. Vamos perdendo a vida. Então é isso. Oração, comunhão e missão. Que vocês sejam verdadeiros missionários, não tenham medo. Não tenham medo de ser santos, não tenham medo de dar testemunho do Evangelho, não tenham medo de viver a fé com profundidade, não tenham medo. Amém?